Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Você pode rever os nossos programas através da internet, pelo YouTube e também na página do Instituto no Facebook. Digite Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Lá tem todos os programas para você rever. O programa dessa semana tem como tema a oncologia infantil, ou seja, o câncer infantil. A gente recebe com muito prazer, pela primeira vez aqui no Painel Saúde, o Dr. Gustavo Neves. Ele é oncopediatra e atua no Hospital Sarina Rolim Caracante, o grupo GEPASSE aqui na cidade de Sorocaba. E também de volta ao nosso programa, Dr. Carlos Eduardo Ribeiro. Ele é diretor do Instituto de Oncologia e também oncologista clínico. Lembrando que a sua participação é sempre muito importante. O nosso e-mail está aí, painelsaude@gmail.com, sempre à sua disposição para você enviar sua sugestão, opinião, todo o seu questionamento aqui para a nossa produção. Doutor Gustavo, bem-vindo ao programa. Obrigado Bom recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Doutor Carlos, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Bem-vindo novamente. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Gustavo, antes da gente já entrar nesse tema oncologia infantil, é um tema até delicado, né, doutor? A gente gostaria de conhecer um pouquinho melhor, né, a sua especialidade, né? Você é de Sorocaba mesmo, é formado aqui? Não, na verdade eu estou em Sorocaba há 10 anos, eu sou formado em Campinas e vim de São Paulo para cá. Nós já estamos aqui já há 10 anos trabalhando no GEPASSE. Tá. 10 anos já é um sorocabano, né? Quase sorocabano, né? Quase. Precisa mais uns 20, né? Doutor Gustavo, quando a gente fala em oncologia infantil, em câncer infantil, já vem aquela dúvida, né? O câncer infantil, o bebê ele já pode nascer com uma neoplasia maligna ou apresentar ali nos primeiros meses de vida já? Já, na verdade, são casos bem raros os que acontecem em menores de 1 ano. A grande maioria dos pacientes são mais velhos, né? Alguns tumores podem realmente já nascer com a criança, por exemplo, algumas leucemias são possíveis de já serem encontradas nos primeiros meses. E existem alguns tumores, como um tumor que chama neuroblastoma, que é numa glândula em cima do rim, que ele é o tumor mais comum nos menores de 1 ano. Então, pode, é bem raro, mas pode. Pode acontecer? Pode acontecer, é bem raro, mas pode. Doutor Carlos, quando a gente fala em câncer infantil, é diferente, o senhor que está acostumado com a oncologia adulta, né, a tratar o adulto, quando é câncer infantil? A gente falou no começo do programa que é mais delicado e é diferente para o médico oncologista? Na verdade, para o médico oncologista é bastante diferente, porque o tratamento do câncer não muda muito, né, Gustavo? As drogas são muito parecidas, as doses são modificadas, mas o que chama a atenção não é o tratamento em si, são as doenças associadas ao câncer. Por exemplo, eu não sei mais tratar a criança com catapora. Então, se a criança chegar para mim, não tenho a mínima ideia do que fazer. Então, a grande dificuldade do tratamento da oncologia infantil, além do tratamento mesmo, são as doenças ligadas ao crescimento da criança, que ela, apesar de ter a neoplasia maligna, ela pode ter outras doenças. E aí o pediatra tem que saber tratar. Eu dificilmente saberia tratar essas doenças que são comuns na infância. Essa acho que é a grande dificuldade. E lembrando uma coisa que o Gustavo falou, recentemente teve, acho que no ano passado, uma propaganda, uma campanha sobre retinoblastoma. Que era, tire uma foto do seu filho, né? Aí ele pode explicar melhor essa história da foto aí, que é bem interessante. Eu acho que essa é uma boa lembrança do Carlos, porque é um tumor que eu não falei, que é comum em pacientes muito jovens, 1, 2 meses, né? Existe... Já com 1, 2 meses? Já há alguns tumores, especialmente aqueles que são bilaterais nos 2 olhos das crianças, eles acabam tendo uma média de apresentação em torno de 3 meses. Então, é um tumor raro também, mas que pode ser diagnosticado através da fotos ou até mesmo a percepção da mãe, de um brilho no olho diferente. E é devido a isso que entrou essa campanha da fotografia? Na verdade, essa campanha, uma coisa que é bem interessante a gente mencionar,
Os cânceres dos adultos, eles estão muito mais ligados, na maioria das vezes, a fatores de exposição ambiental, câncer de pulmão, alguns cânceres... Estilo de vida. O câncer infantil, ele não tem não tem tempo de exposição suficiente, a influência é mais genética, né? Então, esse é um tumor que tem uma influência genética forte, então, são tumores que às vezes até são hereditários, os retinoblastomas. E realmente, boa lembrança, esse é um tumor que bebezinhos já podem apresentar. Como que a mãe ou pai percebe que algo está errado e que pode ser um diagnóstico dessa forma? Primeira coisa que é sempre bom a gente lembrar, diferente, quando a gente pega toda a casuística de câncer, os cânceres que são localizados na infância, até mesmo na adolescência, eles correspondem a 5% do total. Então, a grande maioria dos tumores são realmente de adultos, né? Essa é a verdade. Então, o câncer infantil é uma doença rara. Então, isso é até uma coisa que atrapalha, porque um médico clínico geral, um pediatra, ele dificilmente consegue ter tempo, consegue fazer diagnóstico muito frequente de câncer. Então, algumas coisas as mães precisam estar atentas. A gente sempre comenta aqui no Painel Saúde que é ligado diretamente à área oncológica daqueles chamados tumores silenciosos. No câncer infantil, na oncologia infantil, isso também ocorre, né? A criança, ela não apresenta sintomas ou não dá sinais, ou é possível a mãe perceber que algo está errado, aparece uma febre, a criança fica irritada? De maneira bem simplificada, assim, os tumores mais comuns são leucemias. Eles se apresentam com sinais de hematomas pelo corpo, presença de sangramentos gengivais, febres de mais de 5 dias. Isso é uma coisa para se preocupar. Qualquer palpação de tumores, massas abdominais. Massas abdominais são alguns tumores que são silenciosos. Você vai perceber quando tem uma sensação que a mãe palpa. E outra categoria de tumores que são silenciosos, até porque são mascarados por outras doenças, são os tumores cerebrais. Toda criança tem dor de cabeça, né? Existem algumas peculiaridades que vale a pena a gente chamar a atenção, que é a criança que tem uma dor de cabeça que vai piorando com o tempo e ficando extremamente irritada, né? Uma criança que deixa de fazer suas atividades normais por dor. Esse é um caso que a mãe tem que estar atento, né? Então, existem tumores silenciosos, sim, na faixa etária pediátrica. Doutor, no caso do tratamento, a criança, ela corresponde, ela não tem aquele suporte, aquela resistência que o adulto tem, né? A criança, ela corresponde bem ao tratamento quando o assunto é câncer infantil? Na verdade, esse é até um conceito interessante. É exatamente o contrário. Os adultos, pelo fato de já terem uma certa idade, terem outras doenças crônicas associadas, eles têm até uma tolerância menor aos quimioterápicos do que as crianças. A criança é um organismo jovem, né? A criança se recupera rapidamente. Então, os tratamentos infantis são até mais intensos, porque é possível fazer esse tipo de tratamento, que é um organismo jovem, né? É muito difícil tratar, acho que, do ponto de vista de cuidado, você tratar um adulto que tem uma série de outras doenças, uma hipertensão, uma diabetes, um problema pulmonar, além do câncer. Então, acho que torna-se uma complexidade maior ainda. Criança, nesse ponto, é mais fácil. Interessante, né, doutor? E você percebeu uma coisa... A gente sempre acredita que o adulto é mais fácil, né? E você percebeu uma coisa que o doutor Gustavo colocou, é o seguinte... ele sempre falou, a mãe tem que ficar atenta, a mãe tem que ficar atenta, porque o adulto chega, ele fala, estou com dor aqui, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho tosse assim, tenho problema assado. A criança não consegue definir. Principalmente se ela tiver meses. E outra, se for muito pequenininha, ela não consegue verbalizar isso, não tem vocabulário suficiente para explicar. Por isso que as mães e os pais têm que ficar muito atentos e sempre levar a criança ao pediatra, e o pediatra, se detectar alguma coisa diferente, aí vai ao especialista. Mas lembrar que os pais têm que ficar bem atentos. E até para o pediatra, né, doutor? Eu acho que é difícil ter um diagnóstico preciso no primeiro momento, né? Porque... Acho que nem deve cobrar isso deles. Acho que é questão de suspeitar. Suspeitar, acho que já é ter o uma hábito, grande... como o doutor Carlos colocou,
de levar a criança ao pediatra, né? Ter todo esse acompanhamento, né? Eu acho que isso é importante porque é onde é possível fazer diagnóstico. Não é possível prevenir câncer infantil. Não tem nada que a gente possa fazer para evitar, mas dá para a gente diagnosticar mais rápido. E esse é um problema. Quando os tumores chegam numa fase tardia, eles até são curáveis, mas são curáveis com tratamentos mais agressivos, com maior tempo de tratamento, com cirurgias que são às vezes mais mutiladoras, com a presença de radioterapia que para a criança, infelizmente, acarreta muitos problemas futuros, especialmente quando eles são curados, né? As crianças com câncer, a tendência de uma cura maior, tem com toda a oncologia, então a gente passa a ter uma preocupação, inclusive quando eles estiverem curados e as sequelas que eles vão ter. Tá certo. O programa Painel Saúde dessa semana fala sobre oncologia infantil. Se você tem alguma dúvida, o nosso e-mail está aí sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. Nós estamos conversando com o oncopediatra Dr. Gustavo Neves, ele atua aqui no GEPASSE, que é o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil. Por falar em GEPASSE, um abraço muito especial ao presidente do GEPASSE, Carlos Camargo Costa, meu grande amigo. Um abraço para você, Carlos, e também para o Ricardo Diakov, que faz parte aí da administração do GEPASSE, que é referência, né, indiscutível na cidade de Sorocaba e toda a região, atendendo aí aproximadamente 48 municípios, fazendo um trabalho fantástico na cidade de Sorocaba. E também Dr. Carlos Eduardo Ribeiro participa do programa conosco, ele é diretor do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, e também oncologista clínico na cidade de Sorocaba. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais Painel Saúde. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que essa semana fala sobre oncologia infantil, câncer infantil. O Painel Saúde tem sempre o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Você pode rever nossos programas no YouTube digitando Painel Saúde, lá tem todos os programas por data, ou então também na nossa fanpage do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, no Facebook. Está lá, programa de todas as semanas também. Se você perdeu na terça-feira, você pode rever pela internet. O programa dessa semana, como eu frisei, fala sobre câncer infantil, um tema delicado, mas o objetivo do nosso programa do Painel Saúde é sempre levar informação com prestação de serviço para você dentro dessa área oncológica, que é uma realidade, né? Nós convivemos, né, com tudo isso, então é importante, é esse o nosso objetivo, esclarecer você, porque de repente você pode conhecer alguém que esteja passando por um problema assim, um familiar, um amigo, e é muito bom a gente ficar informado, não é mesmo, doutor? É isso mesmo. Esse é o nosso objetivo, né? De estar aqui semanalmente para
fazer esse serviço de informação com prestação de serviço. Informação, acho que o Dr. Gustavo podia até definir melhor, assim, para ficar mais claro para as mães e pais, quais são os sintomas, as coisas que devem. Sim, nós fizemos rapidamente no primeiro bloco, mas o Dr. Gustavo, né, que trabalha no Hospital de Paz aqui na cidade de Sorocaba, é oncopediatra, está diretamente no dia a dia acompanhando essa realidade da oncologia infantil. Os sintomas, assim, os mais comuns, doutor, né? Se a gente pegar por grupo de doenças e localizações do corpo, as leucemias são os tumores da fábrica do sangue, né? Então elas acabam tendo como sintoma principal a presença de hematomas pelo corpo, febre mais de 7 dias, a presença de dor nas pernas, a presença de caroços na região do pescoço. Esses são sintomas comuns de leucemias. A criança vai ficando pálida, acaba tendo sempre uma apresentação que costuma durar às vezes algumas semanas ou até meses. A segunda classe de tumores bem comuns são os tumores cerebrais, como nós falamos. Lembrar aquele tipo de dor de cabeça que vem piorando e aquela dor de cabeça que às vezes a criança acorda à noite com dor. Acordar à noite com dor é muito importante, tem que ser investigado. Esse tipo de dor de cabeça não é uma dor de cabeça comum às outros quadros, como os quadros de infecção, tudo isso. Ou alterações de equilíbrio, crianças que antes tinham alteração, não tinha problema motor e passa a ter problema de andar, problema de mexer um braço, isso é uma coisa importante. Outro sinal importante. E um outro sinal que a gente sempre chama a atenção dos pais é que os pais possam estar durante o banho, sempre estar palpando seus filhos, né? Vendo a barriga, então palpação de tumores. Qualquer tipo de caroço é preocupante, né? Especialmente no abdômen. E meninos, os meninos, testículo que está diferente do outro, né? Pode ser... No caso que o senhor citou de tumor de testículo, ele pode aparecer no adolescente, na criança também? O tumor de testículo, acho que ele pode... O Dr. Carlos pode me falar aqui, mas eu acho que ele é na faixa etária dos adultos, os que têm tumores testiculares, mas as crianças novinhas podem ter. Pode apresentar. E os adolescentes acabam também tendo, uma faixa etária que tem uma incidência maior do que a das crianças. Para você que está acompanhando o nosso programa, tem um dado interessante aqui da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, que cerca de 1 a 3% de todos os tumores malignos na maioria da população ocorrem em crianças e adolescentes. E também, segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, são estimados 9 mil casos de câncer infanto-juvenil no Brasil por ano. Doutor, esses números são números assim, que chamam a atenção pela quantidade. Quando a gente fala 9 mil casos de oncologia na fase infanto-juvenil por ano, é um número alto ou é o que a medicina espera, está dentro dos parâmetros normais? Na verdade não é um número elevado em comparação com todos os outros tipos de câncer. Ele é significativo pelo fato de a gente começar a melhorar as taxas de mortalidade infantil. Você começa a ter a possibilidade de ter câncer. Aquelas crianças que antes morriam por problemas de infecção, problemas neonatais, eles acabam sobrevivendo e alguns podem desenvolver os tumores numa faixa etária de criança ou adolescente, né? Como você falou, uma outra coisa que me chamou a atenção, as crianças estão muito sob o olhar dos pais até os seus 10 anos. Depois, a partir daí, da faixa etária pré-adolescente ou adolescente, eles já tomam banho sozinhos, eles já acabam sendo bem mais independentes. Nessa faixa etária também existe uma preocupação do cuidado que a família tem que ter com o câncer. Os adolescentes, em relação às crianças, quando a gente observa isso, dados de literatura e o que a gente vê na prática, eles se apresentam até com tumores mais avançados, porque eles saem do cuidado dos pais. Então, os adolescentes também devem... E às vezes também não tem... não relata assim que sente um problema, né? O adolescente deixa passar, né? Acho que não é nada e depois amanhã passa, não é nada sério. Exato. Às vezes tem aquela dificuldade de falar, não vou falar com meu pai, com minha mãe, senão já vão querer que eu vá correndo ao médico, né? E nós somos adolescentes, é bem isso, né, doutor?
E aí, como ele falou, aí uma doença que possivelmente teria um tratamento mais tranquilo, acaba tendo um tratamento muito mais complexo para a demora de chegar até o especialista. Lembra? Doutor Gustavo, em relação ao tratamento, você citou no primeiro bloco uma questão da radioterapia dentro do tratamento do câncer infantil, da oncologia infantil. A quimioterapia também é outra forma de tratamento que é aplicada no câncer infantil? Sim, o câncer infantil ele tem o tipo de modalidade de tratamento mais utilizado é a quimioterapia, associado com cirurgias, né? A radioterapia ela é muito menos utilizada em crianças, ela é utilizada em tumores mais avançados, em algumas situações. A gente evita usar ao máximo a radioterapia em criança, porque aquele tipo de tecido irradiado ele não cresce mais. Além disso, a radioterapia, quando ela é aplicada em qualquer tecido infantil, quanto mais tempo passa, mais chance que esse tecido que recebeu a radiação, ele tem uma chance de fazer um segundo tumor, um segundo câncer ali. Estima-se de em torno de 5% de quem trata o primeiro câncer na infância tem um segundo câncer. Então é raro. A radioterapia, ela tem, estimamos que em torno de 10% dos pacientes acabam necessitando. A maioria dos pacientes necessitam de quimioterapia, cirurgia e quimioterapia. Cirurgia e quimioterapia. Por exemplo, as leucemias são tratadas exclusivamente com quimioterapia, os linfomas também. Então, a maioria das vezes, o tratamento cirúrgico e quimioterápico é a base do tratamento do câncer infantil. Doutor, nós estamos chegando quase ao final do programa Painel Saúde dessa semana. A Fabiana Marins, nossa produtora, sinalizou ali 4 minutinhos. Antes da gente finalizar esse tema, não dá para falar em oncologia infantil na cidade de Sorocaba sem citar o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, o GEPAS, que é o grupo mantenedor do Hospital Sarina Rolim Caracane, aqui na Barão de Tatuí, que todo mundo conhece e é referência, como eu falei há pouco, em oncologia infantil em Sorocaba e toda a região. O senhor atua diretamente no GEPAS. O GEPAS ele é um hospital voltado à população, né, e atende qualquer criança, né, dependente da neoplasia. É um hospital que geralmente a pessoa não precisa de um convênio médico, é aberto ao atendimento da população, né, doutor? Exato. O Hospital GEPAS está desde 1993 aberto, né? Recentemente ele passou por uma ampliação grande, uma renovação dos leitos, agora nós temos uma UTI, um centro cirúrgico novo, então ele ampliou realmente as instalações físicas. E nós atendemos pacientes que venham aí do Sistema Único de Saúde, pacientes que venham, que tenham convênios também, com a idade de 0 até 20 anos de idade. Sempre nós atendemos até 18 anos. Recentemente houve uma ampliação, o Ministério entendeu que deve ser ampliado essa faixa etária, e nós temos atendido pacientes desses 48 municípios. Tem uma média de atendimento que seja anual? Sim. Nós temos uma média, em média diária, nós estamos em 30 consultas diárias de pacientes que acabam, temos em torno de 15 a média de 20 pacientes internados. Por ano, nós temos alcançados de pacientes novos que vão entrando, em torno de 80 pacientes que entram com diagnóstico de câncer, né? A gente tenta no Hospital GEPAS, até para ter uma facilidade em termos de diagnóstico, que o paciente não precise ter um diagnóstico pronto, né? Uma suspeita diagnóstica pode ser encaminhada também para lá, para que a gente faça essa investigação. Nem sempre o que a gente atende é câncer, né? Mas você deixar que o paciente... Mas esse primeiro atendimento já pode ser feito diretamente lá, né? Pode, porque isso é uma maneira da gente fazer com que o paciente chegue mais cedo. Na unidade básica, os médicos às vezes têm dificuldades com exames, dificuldades com algumas coisas mais sofisticadas. Isso perde tempo. Uma fila. Exato. Isso a gente percebeu que era um fator que atrasava o tratamento. Então, a ideia hoje em dia, através com a regulação de oncologia, é que os casos que tenham suspeita já possam ser encaminhados com avaliação.
Tá certo, se você quiser conhecer, não conhece tão bem, quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho do GEPAS, acho que você pode acessar o site do GEPAS, que se eu não me engano, doutor, acho que é www.gepas.com.br. .org, bem lembrado, www.gepas.org.br. Doutor Carlos, programa chegando ao final. Sim. Tema oncologia infantil, recado dado? Acho que recado bem dado, né? O Gustavo colocou bem claro os sintomas, as necessidades, não é para ninguém ficar desesperado, as doenças infantis. Nem todo sintoma pode ser. Mas, na dúvida, tá achando que possa ser, e agora já sabe um caminho a seguir. Tem dúvida, manda para o GEPAS, eles vão terminar a investigação, e aí se for, trata, se não for, volta para a unidade básica, para atendimento pediátrico comum, se for o caso. Tá certo. O programa Painel Saúde dessa semana falou sobre oncologia infantil e recebeu com muito prazer o Dr. Gustavo Neves, ele é oncopediatra do GEPAS aqui na cidade de Sorocaba, e também o Dr. Carlos Eduardo Ribeiro, ele é diretor do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, também oncologista clínico aqui na cidade de Sorocaba. Se você tem alguma dúvida, quer participar do programa conosco, o nosso e-mail fica a semana toda à sua disposição. Está aparecendo na tela painelsaúde@gmail.com. A gente volta com o Painel Saúde com um novo tema na próxima terça, sempre às 10 da noite, aqui no canal 26 da NET Cidade. Para você, uma boa semana e até a próxima terça. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.